carro responde bem durante dias, até que, numa saída de semáforo, numa subida ou numa retomada para ultrapassar, o motor parece perder o fôlego. Você pisa no acelerador, mas em vez de ganhar velocidade de forma contínua, ele falha, dá pequenos trancos, demora para reagir ou parece que vai morrer. E o problema é que engasgar pode significar muitas coisas diferentes. Pode ser uma simples hesitação de alguns segundos, logo depois de abastecer. Pode ser uma falha constante em marcha lenta. Pode acontecer só com o motor frio, só depois que aquece, apenas em alta rotação ou justamente quando o veículo está carregado e exige mais força. É por isso que procurar Chevrolet Onix Plus engasgando e sair trocando peças com base no primeiro palpite costuma ser o caminho mais caro. O mesmo sintoma que parece falta de combustível pode nascer de uma falha de ignição, de uma entrada de ar onde não deveria existir, de uma leitura incorreta de sensor, de um conector com mau contato ou de um problema na alimentação do motor. O carro não está necessariamente dizendo qual componente estragou. Ele está dizendo que, em algum momento, a combustão deixou de acontecer como deveria. Para o motor funcionar de maneira lisa, 3 coisas precisam se encontrar na proporção e no instante certos: ar, combustível e centelha. Além disso, a central eletrônica precisa saber o que está acontecendo para ajustar essa mistura. Se entra ar demais, se chega combustível de menos, se a vela não produz uma boa centelha, ou se um sensor entrega uma informação incoerente, a resposta ao acelerador muda, e é aí que aparece aquela sensação de engasgo. A primeira coisa é traduzir o sintoma. Quando alguém diz que o Onix Plus está falhando, vale observar se ele realmente perde potência, ou se dá um tranco isolado. Perda de potência é quando o carro continua funcionando, mas parece pesado, como se o acelerador não tivesse o mesmo efeito. Tranco é uma interrupção mais brusca, muitas vezes sentida na carroceria. Hesitação é aquele vazio entre pisar e o motor responder. Marcha lenta e regular é quando o giro oscila parado. O carro vibra mais do que o normal ou ameaça apagar. Já o apagamento acontece quando o motor simplesmente morre em uma parada, ao reduzir ou até durante o deslocamento. Essas diferenças não são detalhe. Se o defeito aparece apenas logo pela manhã e desaparece depois de alguns minutos, as suspeitas não são exatamente as mesmas de um carro que falha quente após longo tempo no trânsito. Se ele engasga apenas quando você exige aceleração forte, o motor pode estar enfrentando dificuldade em uma condição de maior demanda. Se ocorre parado, em marcha lenta, a investigação muda de direção. E se tudo começou no mesmo dia ou pouco depois de um abastecimento, essa informação deve estar entre as primeiras relatadas na oficina. Combustível é sempre uma hipótese lógica, mas não deve virar uma explicação automática para qualquer falha. Um combustível fora de especificação, contaminado ou de procedência duvidosa, pode alterar o funcionamento do motor, causar dificuldade de partida, resposta ruim ao acelerador, aumento de consumo e comportamento irregular. A relação de tempo ajuda muito. O carro estava perfeito, foi abastecido e, em seguida, começou a falhar. Isso não prova a causa, mas dá uma pista relevante. Também é preciso evitar uma reação comum. Misturar produtos, completar o tanque com outro combustível aleatoriamente, ou insistir em rodar esperando que limpe sozinho. Às vezes, o sintoma melhora e a causa continua lá. Em outras, o problema se agrava e confunde ainda mais o diagnóstico. O melhor registro é simples. Onde abasteceu? Qual combustível colocou? Quanto havia no tanque? Quanto tempo depois a falha começou? E se o comportamento muda conforme o nível de combustível? Essas informações podem parecer banais, mas economizam tempo de investigação. Existe também a questão da alimentação de combustível além do tanque. O motor não depende apenas de haver combustível disponível. Ele precisa recebê-lo com pressão e vazão adequadas, restrições no sistema,
Falhas de alimentação ou irregularidades na pressão podem se manifestar principalmente em acelerações mais fortes, subidas e retomadas. É por isso que um veículo pode funcionar aparentemente bem em marcha lenta e ainda assim engasgar ao pedir potência. Parado, a exigência é baixa. Em movimento, o cenário muda. Mas culpar a bomba ou os bicos logo de início é um dos erros mais frequentes. Bico injetor virou quase um diagnóstico genérico para qualquer carro que falha. Há casos em que ele realmente é parte do problema, seja por sujeira, funcionamento irregular ou outra condição que precisa ser confirmada. Só que a falha de combustão não tem uma única origem. Antes de condenar um conjunto mais caro, é preciso verificar se a ignição está fazendo sua parte e se a admissão de ar e os sinais eletrônicos estão coerentes. Velas e bobinas merecem atenção justamente porque uma falha de ignição pode imitar perfeitamente uma suposta falta de combustível. Quando a centelha não acontece com força suficiente ou falha em determinados momentos, a mistura dentro do cilindro não queima direito. O resultado para quem dirige é um motor áspero, perda de força, vibração, trancos e aumento de consumo. Em algumas situações, o motorista sente que o carro segura quando acelera e volta ao normal quando alivia o pé. Se a manutenção relacionada à ignição está atrasada, se já houve sintomas leves antes, ou se o defeito aparece sob carga, essa área merece uma checagem cuidadosa. Não significa comprar velas e bobinas sem análise. Significa pedir uma inspeção baseada no estado dos componentes, no histórico do carro e nos sinais registrados pela central. Uma peça pode estar visualmente aceitável e ainda apresentar falha em uma condição específica. Por outro lado, trocar tudo de uma vez pode mascarar a origem e deixar você sem saber o que realmente resolveu. Quando há falha persistente de ignição, continuar exigindo o motor é uma má ideia. Combustível não queimado pode seguir para o escapamento, elevando o esforço sobre componentes que não foram feitos para lidar continuamente com isso. Além do risco de aumentar o prejuízo, há o lado prático. Um carro que perde potência durante uma ultrapassagem ou ao entrar em uma via rápida deixa de ser apenas incômodo. Vira uma questão de segurança. Outro ponto pouco lembrado é o ar. Muita gente associa o engasgo só a combustível, mas o motor precisa de uma quantidade calculada de ar para que a mistura funcione. Se o sistema admite ar por um ponto indevido, depois da medição esperada, a central pode ter dificuldade para corrigir tudo com rapidez. Mangueiras, conexões, dutos e componentes da admissão precisam estar íntegros. Um vazamento pequeno pode provocar marcha lenta instável, demora na resposta e comportamento irregular que aparece e desaparece. Há ainda a restrição de ar, um elemento de filtragem muito sujo ou uma admissão comprometida não deve ser tratado como detalhe de manutenção estética. O motor precisa respirar. Só que, novamente, o raciocínio correto não é trocar tudo por precaução sem examinar. É verificar o estado, o histórico de revisões e se o padrão do sintoma combina com aquela hipótese. Diagnóstico bom não é o que encontra uma peça que poderia causar uma falha. É o que demonstra que aquela peça está de fato ligada ao defeito. A central do veículo entra nessa história como quem tenta manter o equilíbrio o tempo inteiro. Ela recebe informações de diferentes sensores, interpreta temperatura, rotação, fluxo ou pressão de ar, posição do acelerador e outros dados necessários para comandar a injeção e a ignição. Se uma dessas informações chega errada, intermitente ou fora do esperado, o motor pode reagir mal. Às vezes, a falha acontece de forma tão rápida que o painel não mantém nenhuma luz acesa. Isso não significa que não há problema. A luz da injeção merece ser levada a sério quando aparece, mesmo que desapareça depois. Se ela pisca enquanto o motor falha, a atenção deve ser maior,
porque esse tipo de aviso pode estar associado a uma condição de combustão irregular que não convém ignorar. Se fica acesa de forma contínua, há uma indicação de que o sistema registrou algo que precisa ser investigado. Mas a ausência da luz também não é certificado de saúde. Nem toda anomalia é detectada da mesma maneira. Nem toda falha ocorre por tempo suficiente para gerar um aviso permanente. É nesse ponto que o scanner ajuda, desde que seja usado como ferramenta de diagnóstico, não como oráculo. Encontrar um código ou um registro não é o fim da investigação. É o início de uma pergunta mais precisa. Se o sistema aponta uma irregularidade relacionada à mistura, por exemplo, ainda é preciso entender se a origem está no combustível, no ar, em uma leitura incorreta, numa falha de ignição ou em outra condição. Trocar o componente cujo nome aparece primeiro na tela é uma armadilha conhecida. Um diagnóstico profissional costuma combinar a leitura de falhas com dados de funcionamento e testes objetivos. Em vez de assumir que existe defeito nos bicos, verifica-se se há coerência nos parâmetros. Em vez de decretar troca de bomba, avalia-se a alimentação de combustível de forma adequada. Em vez de trocar sensores por tentativa, procura-se entender por que a leitura deles parece fora do normal. Essa diferença entre testar e adivinhar é o que separa um reparo definitivo de uma sequência de gastos. O corpo de borboleta também pode entrar no raciocínio quando há resposta irregular ao acelerador, oscilações de marcha lenta ou dificuldade de manter o funcionamento em determinadas condições. Mas ele não deve ser automaticamente apontado como vilão. O sistema de admissão trabalha em conjunto com sensores, comandos eletrônicos e condições de uso. Limpar, adaptar ou substituir componentes sem avaliar o conjunto pode até produzir uma melhora temporária e depois o defeito retornar. Conectores e chicotes são outra parte que raramente recebe a atenção que merece fora de uma boa oficina. Vibração, calor, umidade e desgaste podem provocar mau contato intermitente. E falha intermitente é uma das mais frustrantes. O carro chega à oficina funcionando bem, não mostra sintoma naquele momento, e parece não ter nada. Depois, na primeira subida ou no trânsito pesado, o problema volta. Nesses casos, o relato detalhado do motorista vale muito. Dizer apenas "está engasgando" é pouco. Dizer "falha depois de 20 minutos de uso, quando acelero entre velocidades médias e melhora se eu alivio o pedal", já muda completamente a qualidade da investigação. Se o motor falha apenas em marcha lenta, observe se o giro sobe e desce sozinho, se há vibração incomum, e se o ar-condicionado ligado parece piorar o comportamento. Se a falha vem na partida, registre se o motor demora a pegar, se precisa de mais tentativas, ou se o problema muda entre frio e quente. Se ocorre em movimento, perceba se é mais forte em subida, com passageiros, ao ultrapassar, em baixa rotação ou em aceleração intensa. Não é para o motorista fazer testes perigosos, é apenas para perceber em que situação o defeito se revela. Cheiro forte de combustível, fumaça incomum, consumo elevado, dificuldade de partida e perda acentuada de potência são sinais que merecem ser mencionados. O mesmo vale para ruídos diferentes, luzes no painel, e qualquer coincidência com abastecimento ou manutenção recente. Às vezes o serviço anterior não causou o problema, mas pode ter relação com uma mangueira desconectada, uma conexão mal encaixada ou uma peça que passou a apresentar falha depois de ser movimentada. Não se trata de acusar sem prova, trata-se de fornecer contexto. Um erro caro é substituir velas, bobinas, bicos, bomba e sensores todos ao mesmo tempo para garantir. Pode até acontecer de o carro parar de falhar porque uma das peças trocadas era a culpada, mas você pagará por várias hipóteses, sem saber qual era verdadeira. E, se o defeito voltar, a situação fica pior.
Várias peças novas, mesma dúvida. O reparo inteligente começa pelo que é mais provável, pelo que pode ser confirmado e pelo que representa maior risco se for ignorado. Também não é uma boa estratégia continuar acelerando forte para desafogar o motor. Essa ideia pode ter feito sentido em narrativas antigas, mas um veículo com gerenciamento eletrônico e falha multivapaz precisa de diagnóstico, não de castigo. Se o carro está dando trancos, perdendo força de modo acentuado, apagando, apresentando aviso no painel ou falhando continuamente, a prioridade é reduzir o uso e avaliar se é seguro seguir rodando. Em certas condições, insistir pode aumentar o dano e criar risco no trânsito. Quando o problema é leve e intermitente, a tentação é adiar. O carro falha um dia, melhora no outro e parece ter se curado. Só que intermitência não é cura. Pode ser o estágio inicial de um componente que falha apenas com temperatura, vibração ou maior demanda. Pode ser uma condição ligada ao combustível que varia conforme o uso. Pode ser um contato elétrico que se manifesta de vez em quando. Esperar até que o veículo pare de vez costuma eliminar a dúvida, mas não é o tipo de confirmação que alguém deseja. Se você chega à oficina dizendo que o Chevrolet Onix Plus engasgando começou após um abastecimento, que acontece com um motor quente, principalmente em retomadas, sem falha em marcha lenta, e que a luz da injeção apareceu uma vez, você já está entregando um mapa. Não é um diagnóstico pronto, mas é muito melhor do que uma descrição vaga. A partir daí, a oficina pode priorizar verificações e evitar a loteria de peças. Peça clareza sobre o que foi encontrado. Uma resposta confiável normalmente explica qual teste apontou a falha, por que determinada peça foi considerada responsável e como o reparo será validado. Nem sempre será possível chegar à causa em minutos, especialmente em defeitos intermitentes. Mas existe uma diferença grande entre uma investigação que segue evidências e uma sequência de "vamos trocar isso para ver". Depois do reparo, a validação precisa acontecer na condição em que o defeito aparecia. Se o carro falhava em subida, uma volta curta e tranquila em rua plana talvez não seja suficiente para confirmar nada. Se o problema vinha com o motor quente, testar apenas logo após a partida também não basta. O objetivo não é forçar o carro de maneira imprudente, e sim verificar se ele voltou a responder de forma previsível no cenário que antes revelava a falha. No fim, o engasgo não é um defeito em si. É um sintoma de que o motor perdeu a harmonia entre ar, combustível, ignição e controle eletrônico. Pode ter uma causa simples, como uma manutenção negligenciada ou combustível inadequado. Pode exigir testes mais técnicos de alimentação, sensores e sinais elétricos. O que define o caminho certo não é o palpite mais popular, e sim o padrão do comportamento do carro. Portanto, em vez de procurar uma peça milagrosa, observe quando a falha acontece. Relacione o início do problema com abastecimentos e serviços recentes. Fique atento aos avisos do painel e não ignore perda de potência ou trancos fortes. Com essas informações e uma avaliação orientada por testes, você reduz muito a chance de gastar com tentativas e transforma um sintoma confuso em uma investigação objetiva, antes que uma simples hesitação se torne uma parada inesperada ou um reparo muito maior.